Deixar de ser uma espécie puramente biológica para se transformar em uma fusão entre carne, silício e inteligência artificial. Essa ideia sempre pertenceu aos romances de ficção científica e às previsões mais ousadas desses futuristas. Mas hoje ela se transformou em um projeto de engenharia que já está em andamento. O transhumanismo deixou de ser uma filosofia distante para se transformar em uma das maiores apostas tecnológicas do século XXI. Tá, mas quais serão as consequências de quebrar os limites naturais da nossa biologia? Hoje, aqui no Realidade Impressionante, nós vamos analisar os fatos, o que já é realidade e como o mundo será reconfigurado nos próximos 5, 10 e 50 anos, caso nós sigamos por esse caminho aí. Enquanto chips cerebrais prometem conectar a mente humana às máquinas, cientistas aprendem a reprogramar as células envelhecidas para um estado mais jovem. Editar embriões já é possível. Fabricar DNA com eletricidade e transformar próteses biônicas em extensões cada vez mais sofisticadas do corpo humano, tudo isso já está sendo feito, meus amigos. Parece que a próxima etapa da evolução humana talvez não aconteça em milhares de anos. Talvez ela já começou agora, nos nossos tempos. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. A fundação, a base do transhumanismo, já está operando ao nosso redor, meus amigos. O que antes eram experimentos de laboratório já se transformou em tecnologia médica de mercado. Atualmente nós já possuímos interface cérebro-computador que permitem aos pacientes paralisados controlar computadores e robôs apenas com os pensamentos. Também já existem próteses biônicas com sensores táteis acionados por impulsos musculares e terapias iniciais de edição genética usando CRISPR, que reparam mutações hereditárias direto no DNA de pacientes vivos. Como mencionado, o que antes era restrito a laboratórios, agora começa a entrar nos hospitais e nas clínicas especializadas. Se olharmos apenas 5 anos à frente, meus amigos, a tendência aponta para uma popularização dos chamados vestíveis invasivos. Mini implantes capazes de monitorar continuamente glicose, hormônio e marcadores químicos do sangue deverão se tornar comuns nos próximos anos. Óculos leves de realidade mista e dispositivos de leitura neural poderão ser incorporados ao ambiente de trabalho, ampliando assim a produtividade e a interação entre humano e sistemas de inteligência artificial. Por enquanto, a tecnologia deverá continuar sendo uma ferramenta externa, mas cada vez mais integrada ao nosso corpo. Em uma janela de aproximadamente 10 anos, talvez o cenário se torne muito mais radical. Interfaces cerebrais sem fio poderão permitir formas ainda primitivas de comunicação entre duas mentes de usuários. Essa seria uma espécie de telepatia sintética mediada por máquinas. Paralelamente, terapias focadas no rejuvenescimento celular e na desaceleração do envelhecimento entrarão em fases avançadas de desenvolvimento. A medicina deixará de apenas combater as doenças e começará a tratar o próprio envelhecimento como um problema de engenharia biológica. Mas se avançarmos meio século à frente, 50 anos ali no futuro, chegaremos a uma realidade capaz de transformar completamente a nossa civilização. Segundo as expectativas dos especialistas, em 2076, órgãos bioimpressos em laboratório poderão eliminar as filas de transplantes. Nanotecnologia e biologia sintética permitirão reparar tecidos danificados continuamente. Implantes corticais de alta densidade poderão conectar a mente humana diretamente às inteligências artificiais avançadas. A memória deixará de depender exclusivamente do cérebro biológico e poderá ser expandida por sistemas externos de armazenamento. A fronteira entre pensamento humano e computação praticamente desaparecerá. Esse cenário até então hipotético, mas sim possível, divide cientistas, filósofos e governos em dois grupos diferentes. Os otimistas enxergam a possibilidade de erradicar as doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson, além também de acabar com a paralisia física e ampliar a inteligência humana para enfrentar os problemas globais complexos. A expectativa de vida saudável poderá ultrapassar facilmente os 120 ou 150 anos, por que não? Mas existe um outro lado da moeda, o surgimento de uma elite capaz de comprar melhorias cognitivas, memórias expandidas e maior longevidade, e isso poderia criar um verdadeiro apartheid biológico, separando humanos aprimorados dos não aprimorados. Além disso, cérebros totalmente conectados à rede levantam questões inéditas sobre privacidade, ataques cibernéticos e manipulação da própria identidade. Neste ponto, a tecnologia teria acesso não apenas aos nossos dados, mas também aos nossos pensamentos. Talvez o maior impacto do transhumanismo não seja aumentar a inteligência ou prolongar as nossas vidas. Talvez seja obrigar a humanidade a responder a uma pergunta que nunca precisou enfrentar antes.
Em que momento nós deixamos de ser humanos e nos transformamos em algo completamente novo, não necessariamente pior ou melhor, apenas algo novo. E você, meu amigo, aceitaria modificar o seu corpo e a sua mente para viver mais 150 anos por aí? Ou acredita que existem limites que nunca deveriam ser ultrapassados? Enquanto você responde, eu vou seguir mostrando nesse episódio aqui como é que essas tecnologias já estão e continuarão cada vez mais se entrelaçando em nossas vidas. Bora ver? A fronteira final do transhumanismo não é apenas criar próteses para substituir os membros perdidos, mas sim coletar a própria essência do tato humano para poder evoluir a inteligência artificial física. Ao usar próteses biônicas ultrassensíveis no dia a dia, ciborgues humanos já estão gerando um banco de dados tátil revolucionário. Antes, o maior desafio da robótica não era fazer uma máquina se mover, mas sim ensiná-la a sentir. Segurar um copo de vidro, apertar um parafuso delicado ou manipular objetos frágeis exigia algo que nós seres humanos fazemos naturalmente: interpretar o toque. Agora, a fronteira entre homem e máquina acaba de dar um salto surpreendente. Próteses biônicas ultrassensíveis estão transformando seus usuários em verdadeiras fontes de dados para treinar a próxima geração de robôs inteligentes. Essa revolução nasceu em parte da parceria entre ABB Robotics e a empresa de biônica Psionic. O objetivo é simples, mas extremamente ambicioso, viu? Utilizar os movimentos e as respostas táteis de seres humanos reais para ensinar braços robóticos a manipular objetos com a mesma delicadeza das nossas mãos. Segundo a ABB, essa abordagem pode reduzir em até 30% o tempo necessário para desenvolver novas aplicações industriais. No centro desse projeto está a Ability Range, uma prótese biônica avançada que funciona como uma verdadeira plataforma de coleta de dados. Ela possui sensores distribuídos em múltiplos pontos, permitindo o feedback tátil preciso durante o uso diário. Sua velocidade de fechamento é impressionante, são apenas 200 milissegundos, garantindo movimentos mais naturais e seguros. O sistema oferece 32 padrões de aderência diferentes, capazes de realizar desde tarefas simples como digitar em um teclado até manipular componentes extremamente pequenos. Com certificação IP64, o dispositivo é robusto o suficiente para participar de pesquisas conduzidas pela NASA e pela Meta. Essa filosofia faz parte da chamada robótica versátil autônoma. O objetivo é abandonar máquinas limitadas a comandos rígidos e criar sistemas capazes de adaptar a sua força, interpretar diferentes objetos e reagir ao ambiente em tempo real. Os dados gerados pelas próteses transhumanas estão ensinando as indústrias a replicar o sentido mais refinado da nossa espécie. E talvez pela primeira vez na história, meus amigos, as máquinas estejam começando a entender o que significa realmente tocar o nosso mundo. Mas o transhumanismo vai muito além de apenas fundir tecnologia com biologia. Em alguns casos, o objetivo é mudar diretamente a nossa base, o nosso código biológico. Bora entender isso aí? Mudar o código genético de um embrião humano, não para curar uma doença hereditária que é mortal, mas sim para provar que a ciência aprendeu a reescrever o DNA sem provocar danos irreversíveis. O debate mais perigoso da biotécnica moderna acaba de ser reacendido. Em junho de 2026, cientistas da Universidade de Colômbia realizaram experimentos utilizando uma técnica avançada de edição de base de zigotos humanos, reacendendo assim um temor antigo: a possibilidade de que a humanidade esteja entrando definitivamente na era dos bebês projetados. A edição genética em embriões humanos carrega uma sombra pesada desde 2018. Naquele ano, o cientista chinês He Jiankui chocou a comunidade científica ao anunciar o nascimento das primeiras crianças geneticamente modificadas. Utilizando a ferramenta CRISPR, ele alterou os genes ligados à resistência ao HIV, provocando assim uma reação mundial e sendo acusado de ultrapassar uma linha que a humanidade ainda não estava preparada para cruzar. O principal problema daquela técnica era a necessidade de cortar as duas fitas do DNA, um processo poderoso, mas potencialmente perigoso, capaz de provocar mutações indesejadas e danos permanentes ao genoma. Foi justamente para superar essas limitações que a equipe liderada pelo geneticista Dieter Engle apostou em uma abordagem diferente, a chamada edição de base. Em vez de quebrar as duas fitas da molécula, a técnica altera apenas uma delas, trocando as letras individuais do código genético com uma precisão que é extremamente elevada.
Para validar essa ferramenta, os pesquisadores escolheram genes relacionados ao metabolismo do colesterol e à produção de hemoglobina. Não se tratava de desenvolver uma terapia médica, mas a ideia era testar e provar a capacidade da tecnologia em embriões humanos utilizando regiões do genoma que já são profundamente conhecidas pela ciência. Mas os resultados revelaram uma realidade muito mais complexa do que os pesquisadores esperavam. Muitos embriões apresentaram o chamado efeito mosaico. Em vez de todas as células carregarem a mesma modificação genética, diferentes partes do embrião passaram a possuir códigos distintos. Em termos práticos, seria como reconstruir um organismo formado por populações celulares diferentes, criando sequências biológicas todas imprevisíveis. Especialistas em bioética como Anna Iltz, da Universidade de Wake Forest, alertam que, caso esses embriões fossem implantados e levados ao nascimento, poderiam surgir problemas de saúde bem graves, que talvez só se manifestem anos depois. E a controvérsia se intensificou ainda mais devido ao financiamento do estudo. Parte dos recursos veio da Nucleus Genomics, uma empresa privada ligada ao mercado de análises genéticas para fertilização in vitro. Isso reacendeu os temores de que a engenharia genética deixe de ser apenas uma ferramenta exclusivamente médica para se tornar um serviço comercial voltado para a seleção e o aprimoramento de características humanas. E é justamente nesse ponto que surge a maior preocupação da comunidade científica. Pesquisadores pioneiros como Alex Comor afirmam que esse tipo de experimento quebra um antigo pacto informal que existe entre os geneticistas. Porém, a crítica mais contundente veio de Fyodor Orlov, da Universidade da Califórnia em Berkeley, que declarou que trabalhos como esse aí podem servir como um verdadeiro manual para futuros programas de aprimoramento humano. Se essa tecnologia se tornar segura e eficiente, a linha que separa cura de doenças da escolha de traços físicos, inteligência ou até mesmo desempenho cognitivo poderá desaparecer. E não somente mudando o nosso DNA, os cientistas também já conseguem, de certa forma, reverter o envelhecimento. Foca nessa explicação aqui que você vai entender o que eu estou falando. O momento mais aguardado e controverso da biologia da longevidade acaba de sair dos laboratórios e entrar no corpo de pacientes humanos, pacientes reais, meus amigos. Pela primeira vez na história da medicina, um ser humano recebeu uma terapia genética experimental que é projetada para fazer as células envelhecidas do olho voltarem a um estado mais jovem. Neste ponto, vamos analisar a engenharia molecular por trás do composto ER100 e os estudos que dividem a comunidade científica entre a promessa de um milagre e o medo de desencadear algo muito mais perigoso. A terapia foi desenvolvida pela empresa de biotecnologia chamada de Life Biosciences e tem como alvo as células ganglionares da retina, responsáveis por transmitir as informações visuais dos olhos para o cérebro. Essas células praticamente não possuem capacidade natural de regeneração. Quando são destruídas por doenças como o glaucoma, a perda de visão costuma ser permanente. A proposta do ER100 é mudar essa realidade através de uma única injeção que é capaz de entregar as instruções genéticas diretamente às células afetadas. A teoria por trás do tratamento foi fortemente influenciada por estudos de geneticistas como David Sinclair da Universidade de Harvard. Segundo essa hipótese, o envelhecimento não seria simplesmente o acúmulo irreversível de danos físicos, mas sim uma perda gradual das informações epigenéticas que estão orientando o funcionamento correto das nossas células. Em outras palavras, o nosso organismo ainda possuiria um, entre aspas, backup biológico escondido, e seria possível restaurar parte dessas instruções para fazer os tecidos envelhecidos recuperarem suas funções perdidas. Para colocar essa ideia em prática, os engenheiros da Life Biosciences desenvolveram um sistema de controle extremamente sofisticado. O ER100 utiliza um vírus modificado e inofensivo como um veículo de entrega. Esse vetor transporta para dentro das células da retina as instruções responsáveis pela produção de 3 proteínas ligadas ao processo de reprogramação celular. Mas existe um mecanismo adicional de segurança. Essas proteínas permanecem inativas até que o paciente faça o uso de um antibiótico específico, que funciona como um verdadeiro interruptor químico. Caso qualquer efeito inesperado seja observado, basta interromper o medicamento para desligar imediatamente a atividade das proteínas. Mas é justamente aí que surgem as maiores preocupações. Rejuvenescer células significa mexer profundamente em mecanismos ligados ao crescimento e à divisão celular. Se a reprogramação ultrapassar o limite desejado, existe o risco teórico de as células perderem seu controle natural e entrarem em um processo semelhante ao de desenvolvimento de tumores. O ER100 representa o primeiro passo concreto em uma pergunta que a humanidade sonha responder já há alguns séculos. Será que a velhice pode ser reprogramada diretamente no código das nossas células? E por falar em DNA, meus amigos, dá uma olhada para o que eles já estão sendo usados.
Antes, fabricar DNA sintético exigia laboratórios cheios de solventes agressivos e processos químicos que são bem complexos. Agora, os pesquisadores da Universidade de Harvard transformaram um chip de silício em uma pequena fábrica biológica que é capaz de escrever o código da vida usando apenas eletricidade e água. A biologia digital acaba de romper uma das maiores limitações da engenharia genética moderna. O DNA sintético está presente em diagnósticos médicos, terapias genéticas e pesquisas contra o câncer. O problema é que os métodos tradicionais dependem de processos químicos pesados e solventes poluentes. A equipe de Harvard decidiu seguir um outro caminho. Em vez de reagentes agressivos, o novo dispositivo utiliza um processo enzimático operado inteiramente com água. Mas a equipe de Harvard decidiu ir além da medicina e testou esse chip em um dos campos mais promissores da computação do futuro, que é o armazenamento de dados em DNA. Utilizando as 64 sequências que eles conseguiram produzir, os pesquisadores conseguiram codificar uma mensagem digital de 169 bytes dentro das moléculas. Cada fita construída alcançou até 39 nucleotídeos de comprimento, e como o armazenamento biológico exigirá uma escala gigantesca nas próximas décadas, utilizar apenas a água e a eletricidade pode representar a única rota realmente sustentável para transformar moléculas em dispositivos de memória. E o dado mais fascinante do estudo, publicado na revista Nature Electronics, é que os cientistas descobriram que o gargalo atual não está no chip. Mesmo tentando aumentar ainda mais a densidade das regiões de síntese, a arquitetura eletrônica continuou funcionando perfeitamente. A verdadeira limitação está na velocidade da própria química utilizada para liberar as moléculas em cada ciclo. A pesquisa de Harvard revela que a fronteira entre o silício e a biologia está realmente desaparecendo. E talvez em um futuro não tão distante, os mesmos chips que hoje armazenam as fotografias, vídeos e documentos sejam capazes de fabricar, programar e preservar os próprios códigos da vida. E não dá para falar em transhumanismo, meus amigos, sem mencionar o que nós vamos ver agora. Antes, os soldados humanos precisavam expor o próprio corpo para poder enxergar além de uma próxima colina. Hoje, pequenas máquinas já estão assumindo esses riscos. Em uma demonstração apresentada na Feira de Defesa Eurosat em Paris, a Teledyne FLIR Defense revelou o Black Recon, um sistema capaz de lançar enxames de drones de reconhecimento, e cada drone desse aí pesa menos de 450 gramas e consegue permanecer no ar entre 50 e 60 minutos. Sua velocidade máxima chega a 25 metros por segundo, permitindo assim ampliar rapidamente o alcance visual das tropas. Equipado com câmeras térmicas e sensores ópticos de alta resolução, eles conseguem localizar os alvos mesmo em completa escuridão. A arquitetura modular também foi pensada em futuras atualizações, permitindo integrar sensores químicos, biológicos, radiológicos e até sistemas ativos de combate. Embora as entregas comerciais da Black Recon estejam marcadas para 2027, a próxima grande fronteira desse ecossistema cruza os caminhos do transhumanismo futurista. Engenheiros e neurocientistas militares já projetam a integração dessas frotas autônomas a interfaces cérebro-computador. Através de chips cerebrais de alta densidade ou de tiras de leitura neural, que são baseadas em eletroencefalografia avançada, os soldados não precisarão mais de joysticks ou telas de toque. O enxame de microdrones responderá diretamente aos impulsos de pensamento e à intenção de foco do operador, transformando essas máquinas em extensões biônicas e áreas da própria mente humana. O Black Recon demonstra que, no futuro, teremos uma combinação entre autonomia, inteligência artificial e seres humanos. Enquanto isso não acontece, meus amigos, isso em larga escala, claro, nós temos esse tipo de avanço aqui que já estão chegando em nossas casas. Bora ver que tá interessante, viu? O futuro da robótica que foi imaginado por muitos aí parecia ter apenas um único formato: máquinas humanoides tentando imitar o nosso corpo. Mas enquanto gigantes da tecnologia disputam a corrida dos androides, uma startup apoiada por alguns dos maiores investidores do Vale do Silício decidiu seguir um caminho um pouquinho diferente. O Eno é um robô de propósito geral que é projetado não para parecer um ser humano, mas claro, para administrar fluxos inteiros de trabalho em fábricas, hospitais, laboratórios e também casas. Sua estrutura é composta por uma base móvel sobre rodas e uma torre central que é capaz de alterar a sua altura em tempo real. O robô pode se expandir para alcançar bancadas elevadas ou se retrair para navegar em espaços apertados. Ele é equipado com mãos robóticas compatíveis a ferramentas já existentes e também pode exibir uma tela opcional que mostra o seu processo de raciocínio e suas intenções, tornando assim a interação com as pessoas muito mais transparente.
Mas o verdadeiro cérebro do sistema é o modelo de fundação Gene. Em vez de tratar o hardware e o software como elementos separados, a empresa criou uma plataforma integrada em que a inteligência artificial funciona como um agente físico. O Enos não apenas executa programas pré-programados, ele interpreta os objetivos abstratos, reorganiza as prioridades e adapta suas ações quando o ambiente muda. Essa flexibilidade permite que o robô vá além das tarefas isoladas. As primeiras implantações estão voltadas para o setor de manufatura, logística e laboratórios, com expansão previstas para hotéis, hospitais e, finalmente, os nossos lares já nos próximos anos. Meus amigos, talvez daqui a 50 ou 100 anos, os humanos e as máquinas sejam praticamente indistinguíveis uns dos outros. Ou não, porque talvez decidamos impor limites e preservar exatamente aquilo que nos torna seres humanos. A verdade é que ninguém sabe como exatamente será esse futuro aí. O que nós podemos fazer é imaginar os futuros prováveis, baseado no quê? Nos avanços tecnológicos que nós estamos vendo agora. E é exatamente isso o que nós fazemos aqui no Realidade Impressionante. E eu quero saber aí a sua opinião, tá bom? Até onde a humanidade deveria ir usando a tecnologia? Deveríamos avançar a que ponto? Se gostou desse episódio, deixe seu comentário, o seu like e confere a sua inscrição, viu? A plataforma costuma apagar às vezes a sua inscrição. Dá uma olhadinha aí, não custa nada, tá bom? Clica aí em uma das duas sugestões que estão na sua tela que a gente se vê no próximo. Daqui a pouquinho, é só clicar que eu te vejo lá, tá? Valeu e tchau, tchau. Até daqui a pouco.